Jojo e o terror vitoriano. Essa vai ser uma tentativa diferente de vídeo aqui pro meu canal. Porque é o seguinte, geralmente eu tenho todo um roteiro de vídeo e tudo mais. Porém, eu vou fazer um vídeo sem roteiro, tentando resumir ao máximo com o que eu me lembro sobre a parte que eu vou falar sobre. No caso, eu escolhi fazer sobre Jojo porque é uma obra que eu já tenho bastante contato. E eu acho que eu conseguiria resumir bem, ainda mais a primeira parte, que é uma parte curta. Tem tipo 9 episódios. Mas vamos lá. Jojo começa com o que eu gosto de chamar de Jojo Parte 0, onde temos Dario Brando e George Joestar. Um acidente rolou, tipo, a história começa direto de um acidente, onde vemos que a mãe do futuro Jojo acabou morrendo. E o Dario Brando, que é esse velho safado, tentou se aproveitar ali pra roubar umas joias e pá, porque ele viu que a galera era rica. Mas George Joestar, que é um belo de um mula, entendeu tudo errado. Ele acordou ali no meio do acidente, olhou pro velho e falou: não, esse velho aqui é honrado, ele veio me resgatar, né? Agora temos um time skip, onde iremos apresentar o nosso protagonista, Jonathan Joestar. E também, contrapondo esse nosso cavaleiro, temos Dio Brando. Ele é literalmente o oposto do Jonathan, porque enquanto o Jonathan é um rapaz que viveu numa família rica e foda, o Dio viveu à margem da sociedade ali desde pequeno, sabe? Tanto que na primeira cena que vemos ele tá tentando conseguir dinheiro ali, apostando ali no jogo de xadrez, e o cara mesmo ganhando ainda sai na pior. Mas não só de tristeza se vive a vida de um homem, pois o pai do Dio, que era o Dario Brando, acabou morrendo, e deixou pra ele a herança, que na verdade foi algo dado pelo George Joestar lá no passado, que foi uma carta ali meio que falando que ele tava devendo um favor ali pro velho. E o velho entregou pro filho como um último ato ali de bondade, porque esse velho não era bom não. Esse velho só foi um pau no cu a vida inteira. Mas no último momento ali da vida dele, ele repensou as ações dele, deu a cartinha pro filho e falou: seguinte, chega lá na mansão, fala que você é meu filho e eles vão tratar de você bem. E assim, o Dio vai para a mansão Joestar. E é engraçado que assim, a relação dos dois ali no primeiro momento já dá pra saber que não é muito boa, tipo do Jonathan com o Dio. Mas vocês vão ver que só piora. Uma das primeiras coisas que vemos é que eles têm uma luta de boxe ali amigável. E assim, o nosso Joestar toma um pau, vou falar a verdade. E o Dio, ele tava querendo, ele foi pra casa dos Joestar na maldade, sabe? Porque ele quer ficar rico. E ele até poderia, só ficando morando na mansão. Mas ele queria se sobressair naquela família, ele queria passar a perna no protagonista. E já vendo que o nosso protagonista, por ser um filhinho de papai mimado, ele fala: nossa, eu vou deitar e rolar nesse cara, mano. Então, além de bater nele no box, ele ainda faz com que a galera do bairro ali começasse a odiar ele. E ainda, pra cima de tudo, ele ainda dá um beijão na crush que o Jonathan tinha, deixando o cara todo triste das ideias. Mas você acha que ele ia deixar desse jeito? Nem ferrando. Quando o Jonathan fica sabendo, o Jonathan vai lá tirar satisfação com o Dio. E meus amigos, que cabeçada satisfatória que ele dá no Dio, viu? E é legal que rola essa porradaria entre os dois, mas o pai do Jonathan, que é um jegue, chega lá e vê só o que o Jonathan fez. Fala: nossa, meu filho, você não é assim. Filho meu não faz coisa assim. E como o Dio tomou uma cabeçada do Jonathan, tempos depois, ele, pra se vingar, vai lá e mata o cachorro da família. Aí você já vê que o cara não é boa pessoa. Tudo bem que antes o cara já tava fazendo maldade, mas agora você já sabe que o cara é desumano, né? E depois do que rolou, temos um time skip. Eles aparecem tendo praticamente virados amigos ali nesse time skip. Aparentemente eles se entenderam nesse meio tempo. E o George, nesse meio tempo, acabou ficando doente. Tô melhor. Jonathan está suspeitando do Dio, porque o Dio é o cara que dava os remédios ali pro pai do Jonathan. Só que o cara nunca melhorava, tá ligado? Então o Jonathan começou a falar: eita porra, tu tá de sacanagem com meu pai, porra. E ao invés de pegar e lá tirar satisfação com o Dio, ele vai lá e resolve embarcar numa quest até lá na puta que pariu pra poder ir atrás de pistas que provem que o irmão dele é o culpado, no caso o Dio. E nesse meio caminho, ele encontra com o Spirit Wagon. Conseguindo as provas juntos do seu novo amigo, ele volta e ele vai colocar o Dio contra a parede. E mas nesse meio tempo, enquanto eles estavam lá, o Dio acabou testando as propriedades de uma máscara suspeita que estava na mansão Joestar. E no meio desse confronto aí que ele tá sofrendo esse approaching aí dos caras, ele vai lá e utiliza dessa máscara nele mesmo, e morre. Mentira, ele vira um vampiro. Não tentem compreender, essa é a lógica de Jojo. O Dio mata o George Joestar, mas acaba sendo churrascado junto da mansão da família. O nosso Jojo foi resgatado pelo seu antigo crush da infância, a Irina, que é a mesma garota que o Dio beijou no passado. Então ele começa um treinamento com um cara que soca sapo. Esse daqui é o William Zeppelin. Enquanto o nosso protagonista está recebendo esse treino, o Dio está se recuperando das queimaduras. Jonathan estava fazendo esse treinamento com o intuito de aprender Ramon, que é uma técnica milenar que é a única coisa capaz de causar dano de verdade em vampiros. Porque aparentemente vampiros só sofrem dano real pro sol. E essa respiração tem o intuito de simular o sol no corpo humano, sabe? Deixando o sangue quente, tem toda uma explicação lógica por trás disso. Então você tá me falando que tem um humano que consegue virar um monstro e que só a única coisa que machuca ele de verdade é alguma coisa que simula o sol, que é feita através da respiração do corpo humano. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não Kimetsu no Yaiba. Após o aprendizado, eles acabam se encontrando com o Jack o Estripador, que tinha virado um vampiro graças ao Dio. Fun fact engraçado, ele estava escondido dentro do cavalo antes de atacar a galera. Ele se escondeu dentro do corpo do cavalo!
bizonho. Sabendo então que o Dio tava vivo, eles vão até uma cidade do interior e lá cobrar o Dio, porque o Dio tá atacando terror naquela cidade. Lá eles brigam com dois capangas fodas do Dio e o Zeppelin morre. Mas antes de morrer, eles passam os poderes para o Jojo e o chapéu pro Speedwagon. Inclusive o Speedwagon ele tá acompanhando o Jonathan desde aquela hora que eles se conheceram. Mas nesse meio tempo ele ficou fazendo porra nenhuma, ele só tá lá narrando os fatos pra gente. O restante do squad do Zeppelin chega e eles juntos vão ir lá cobrar o Dio, porque pô, o Zeppelin agora morreu, agora a parada ficou séria, mano. Agora chegou toda a gangue do barulho do Ramon. No atual castelo do Dio, Jonathan confronta o nosso vampiro favorito. E eu me lembro que essa cena dele se reencontrando é da hora. Eu acabei de retornar do inferno, Dio. Quer dizer que ainda está vivo, Jojo? Os figurantes amigos do Zeppelin são derrotados em sua maioria. E enfim temos o confronto final de Jonathan e Dio. E com um socão de Ramon no peito do Dio, com ele sendo jogado pra fora do castelo, terminamos assim essa luta. E com essa suposta morte do Dio, as coisas pareciam ter terminado bem. Jonathan e sua crush Irina se casam, e sua lua de mel vai ser nos Estados Unidos, se eu não me engano. E eles pretendiam viajar pra lá de barco. Mas, no barco, um capanga do Dio tava lá esperando eles, sabe? Carregando nada mais, nada menos do que a cabeça do Dio, que ainda estava viva. Porque é o seguinte, ele tomou uma porradão no peito, certo? Mas para sobreviver, ele desconectou sua própria cabeça do restante do corpo e dessa forma ele manteve consciência ainda. Mas para poder se recuperar, não era que nem uma regeneração normal. Ele realmente ia precisar de um corpo novo para isso. E ele foi para aí com o intuito de roubar o corpo do Jonathan. Como nosso prota foi pego de surpresa, ele percebe que não conseguiria sair vivo dessa situação toda. Então ele manda sua esposa fugir junto com uma criança que eles haviam encontrado dentro do barco. Enquanto aquela embarcação começava a pegar fogo, Jonathan abraça a cabeça do Dio e morre feliz, pois ele sabia que a sua morte traria ao mundo um livramento de algo maior. Isso até chegar à parte 3. Mas aí é assunto para outro vídeo. Opa, aqui é o Sol da produção. O vídeo ainda não acabou. Esse daqui vai ser um vídeo mais diferenciado. Primeiramente, eu só queria dizer que claramente ao decorrer do vídeo eu cometi alguns erros. Até porque eu estava fazendo tudo de cabeça. Tipo, eu não citei, por exemplo, a estrela dos Joestas, que é algo icônico. E também alguns fatos aqui e ali, mas só que nada que atrapalhasse o decorrer da história, sabe? Mas agora que eu tomei a atenção de vocês, eu gostaria de citar algumas coisas. Como esse daqui é um especial de Halloween, eu simplesmente não peguei um anime aleatório e iria falar sobre ele como se simplesmente eu só pegasse aquela temática lá, tacasse um lixo e falasse, não, vai ser esse daqui. Eu tenho embasamento pra isso. Phantom Blood é uma parte que tem muitos elementos do terror gótico, como vampiros, mansões sombrias, experimentos macabros e atmosfera vitoriana. E boa parte desses elementos é claramente inspirado em terrores clássicos, como o Drácula do Bram Stoker ou Frankenstein de Mary Shelley. E não podemos negar que o Dio, ele seria um ótimo vilão para um especial de Halloween. Ele é literalmente a personificação da maldade pura. E durante o arco de Phantom Blood, ele é cheio de momentos que invocam medo e tensão. Temos que pegar o ponto de vista não sendo o protagonista dessa obra. Como por exemplo, pega medo até mesmo a visão de alguém próximo. Imagina o Speedwagon assistindo tudo aquilo. Desde a primeira vez, quando o Dio já tinha virado vampiro, toda a cena que gira em torno dele matando os policiais enquanto o pessoal se encontrava impotente naquela situação é algo aterrorizante. E sem contar as diversas atrocidades que ele comete, não só com o próprio Jonathan, como também com todos ao seu redor. Antes mesmo de se tornar um vampiro, ele já era um monstro. Não podemos negar também o fato de que essa parte de Jojo, dentre todas, é a parte mais sombria. E isso se refere até mesmo aos cenários. Boa parte deles são coisas que você poderia facilmente colocar em um jogo de terror e eu acreditaria, sabe? Mas enfim, espero que tenham gostado dessa análise / ponto de vista sobre essa parte mais 880 de Jojo. E desejo a todos vocês um feliz Halloween. E cuidado com os vampiros que soltam laser pelos olhos. Esses são os mais perigosos.